Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Estamos aí em mais uma quarta-feira de estudos, de tratamento. E hoje, antes de começar, vamos colocar aí o WhatsApp para vocês, como de costume, nosso Instagram, para que vocês possam estar sempre divulgando, entrando em contato conosco, principalmente enviando nomes para tratamento à distância, né? Que ao final do nosso estudo faremos em conjunto, e também esses nomes serão encaminhados para nosso trabalho presencial toda segunda-feira, às 20 horas, aqui mesmo em Sobradinho, lá na quadra 4, no qual nós temos um trabalho específico de atendimento à distância, para os nomes que nos são trazidos para tratamento. Muito bem, hoje nós vamos trazer uma reflexão com o tema ambiente pessoal. Muito interessante esse estudo, em função de entendermos a importância do nosso preparo, da nossa condição, até para poder ajudar o próximo. Então, um estudo, uma mensagem que está lá no livro Alma e Coração de Emmanuel, muito interessante, com esse título, a fim de que nós possamos entender que não é de qualquer forma que nos propomos ajudar os outros, ao nosso próximo. É preciso saber como ajudar. Então, um estudo interessante para o nosso preparo, para a nossa meditação, para todos nós que aprendemos a importância de praticar o bem em favor do nosso próximo. Nós vamos colocar aí um trecho do Evangelho, que está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 23, que ele fala assim, logo em seguida faremos a oração, tá? E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos renoveis no espírito de vossa mente. Convidamos a todos para a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, te rogamos as tuas bênçãos, o teu amparo, a tua proteção divina, para que nessa noite possamos mais uma vez estudarmos o teu Evangelho na palavra amiga dos amigos espirituais, para melhor compreensão dos assuntos, dos temas, para nosso preparo, para melhor servir aos teus ensinamentos com a prática verdadeira do melhor ao nosso alcance em favor do nosso próximo. Graças te damos e que assim seja. Muito bem. Então nós vamos dar sequência a esse estudo muito interessante, porque nós aprendemos que devemos ajudar o nosso próximo, contribuir da melhor maneira possível, praticando bem. E Emmanuel nos chama a atenção desse preparo pessoal, a nossa condição para auxiliar. Nós não podemos ajudar de qualquer maneira. Então o tema ambiente pessoal é analisarmos a nossa condição de auxílio. O preparo que temos que ter em favor do nosso próximo. Não é ajudar de qualquer maneira. Eu costumo dizer, na conversa entre os amigos, que boa vontade não é tudo. E esse estudo, ele ajuda a compreender isso. Muitas das vezes eu tenho a grata alegria, a boa vontade de querer te ajudar a pintar a sua casa. Aí você compra tinta, compra material, e eu, na maior boa vontade, não vou te cobrar nada, quero te ajudar, vou lá te ajudar a pintar a sua casa, mas eu não sou pintor, eu não tenho habilidade na pintura. Muitas das vezes eu vou estragar o teu serviço, na maior boa vontade, mas eu não estou preparado para aquilo. Então a lição é isso, pois se eu te ajudo de qualquer maneira sem o devido preparo,
como no caso da pintura da sua casa, muitas das vezes você vai perder a tinta, vai ter que comprar de novo, perdemos tempo, você tem que contratar um profissional para que o serviço fique de acordo com o seu desejo. E eu tive a maior boa vontade de te ajudar. Então é isso, a boa vontade não é tudo. Nós temos que ter o preparo naquilo que nós estamos fazendo. Outro exemplo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, mas saiba como fazer a caridade. Parece um contrassenso essas duas colocações. Então, devemos fazer o bem desinteressadamente, sem querer divulgação, sem mostrar para os outros, mas nós temos que ter o conhecimento pleno de como fazer a caridade. Nós temos que estudar o porquê que eu estou fazendo, para que e como eu devo fazer. Então esse estudo, nós escolhemos esse estudo para a gente entender isso. Muitas das vezes estamos na maior boa vontade, mas nós complicamos o processo. É importante entendermos isso. Então, Emmanuel, na lição, ele começa dessa maneira. Surge e, onde pisas, aparece a atmosfera pessoal que te é própria. Falas e de tua palavra flui o magnetismo que te nasce do coração. Então lembra, tudo que fizermos brota de nós um conteúdo. Brota de nós um conteúdo. Então, dentro desse estudo e desse preparo, vai nos ajudar a disciplinarmos as nossas vibrações, as nossas energias, porque estaremos agindo com consciência. Nós vamos ajudar em todos os campos possíveis, porque a nossa presença, onde quer que seja, fazendo, falando, vai fluir o conteúdo energético que nasce do nosso coração. Lembra da passagem de Jesus? Não é o que sai da boca, né? Não é o que sai da boca que prejudica, que maldiz. Não é o que entra pela boca, mas o que sai, porque sai do coração. Então não são palavras, não é conteúdo que costumeiro, material, mas é aquilo que nasce no nosso coração. Quando nós exteriorizamos, nasce aquilo que somos. Então não é o que entra pela boca que prejudica, que maldiz, mas é o que sai, porque o que sai, sai do coração. Então onde estamos, onde nós estamos, fazendo qualquer coisa, falando, nós vamos dar a nossa identidade energética, o nosso conteúdo energético. Aí na sequência ele fala assim, interessamo-nos em auxiliar os outros, conforme a beneficência. Entretanto, é preciso saber como auxiliar, de vez que nos oferecemos instintivamente naquilo que damos. Então, nós aprendemos que devemos fazer o bem, devemos auxiliar. Então,
a gente oferece aquilo que damos. É o que nós temos, né? Ele quer dizer que eu só dou aquilo que eu tenho. Mas é preciso entendermos em que condições eu posso fazer esse movimento de doação. A dádiva é obrigatória, é envolvida pela influência do doador. Porque a vida nos ensina isso, né? A dádiva é obrigatória, envolvida pela influência do doador. Porque eu dou aquilo que eu tenho, o meu conteúdo vibratório vai surgir, vai brotar de mim. É o que sai da minha boca, é o que sai do meu conteúdo, é o que sai daquilo que eu faço. À vista disso, analisa as reações que provocas e os pensamentos que inspiras, onde, quando e com quem te manifestas. Analisa as reações que provocas e os pensamentos que inspiras. André Luiz chega a nos falar que nós somos responsáveis por aquilo que geramos no próximo, no outro. Por quê? Nós já estudamos sobre a questão do pensamento, que a gente sintoniza, entra no mesmo nível de pensamento e nós nos influenciamos. Tanto emitimos de nós as energias como captamos essas energias. Por isso que ele fala, analisas o que provoca e os pensamentos que inspiras. Nós somos responsáveis por isso, por aquilo que nós produzimos. É constante esse movimento da vida conosco. Não tem exceções. Aquilo ali foi sem querer, aquilo ali eu falei sem pensar. Exteriorizou, acabou. Vai ter as repercussões como consequências dos nossos atos, envolvendo aí pensamento, palavra, vibração, que é o que somos, tudo o que somos. Nos expressamos, sai de nós esse fluido, essa energia, esse magnetismo. A nossa presença já provoca isso. Muitas das vezes não precisamos falar nada, porque nós exteriorizamos uma vibração que está em nós. Na sequência ele vai avante e fala assim: qualquer estudo nesse sentido pode ser efetuado sem nenhum embaraço, desde que disponhas a observar em ti mesmo os resultados da presença dos outros. Olha que legal, qualquer estudo nesse sentido pode ser efetuado sem nenhum embaraço, desde que disponhas a observar em ti mesmo os resultados da presença dos outros. Nós temos que estar atento ao que ocorre conosco, aquilo que provocamos, aquilo que assimilamos, aquilo que nos é lançado, para assimilarmos ou não. Nós temos que pensar, nós temos que estar atento. Muitas coisas ocorrem conosco, como não tem a nossa atenção, passa despercebido, mas os processos de ligações continuam, acontecem, independente da nossa vontade. Quando eu falo da nossa vontade, em termos de consciência, porque sintonizamos com aquilo que a gente vibra, com aquilo que a gente é. É igual perguntar, quem é que quer um obsessor aí do teu lado?
Quem é que quer se conectar com uma entidade, com um pensamento negativo que te influencia no mal? Ninguém quer. Ora, como se nós não queremos, como que nós nos ligamos a esses pensamentos negativos? Kardec chegou a classificar, lá no Livro dos Médiuns, os tipos de obsessão: simples, fascinação, subjugação. Ora, se nós não queremos nenhuma associação com influências negativas, como que nós estamos ligados a essas influências negativas? Por conta da sintonia. Não basta eu querer ou não querer. Qual era o meu ambiente pessoal? Qual é o meu conteúdo? O que eu estou produzindo? Aquilo que eu sou verdadeiramente. É isso que busca os campos de sintonia. Não é o que eu falo ou deixo de falar, sem viver verdadeiramente, sem deixar brotar do meu coração aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Então nós precisamos agir, nós temos que ter esse estudo íntimo, pessoal, e observar para melhor nos avaliarmos. Ele fala assim no trecho da mensagem: na hora da insegurança, não estimas a conversação dos que te não compreendem. No dia da enfermidade, não te acomodas com as opiniões deprimentes dos que se envenenam com o pessimismo. Porque, meus irmãos, não tem como nos isolarmos ou fugirmos de conversações inadequadas, de opiniões desastrosas. Não tem como deixar de ver ou de ouvir. Mas ele aqui não está falando para associarmos, para ligarmos a esses comentários, a essas situações. Olha o que ele fala: na hora da insegurança, do desequilíbrio, na hora de conectar com o campo negativo, não estimas a conversação dos que nos compreendem. Quantas coisas no campo do bem fazemos e as pessoas não nos entendem, não nos compreendem. No dia da enfermidade, não te acomodas com opiniões deprimentes dos que se envenenam com o pessimismo. Ah, não tem como deixar de ouvir. Ok. Mas nós não precisamos nos associar àquele tipo de pensamento. A voz que te impele a construir a virtude é uma bênção de valor infinito. A voz que te impele a construir, aí sim, a construir a virtude é uma bênção de valor infinito. Mas aquela que te censura o defeito, em extinção, é uma pancada mental de consequências imprevisíveis. Só nós sabemos o que passamos verdadeiramente. E esse ambiente pessoal precisa melhorar. Nós sabemos o que fazer. Nós temos as orientações que nós precisamos. A nossa consciência nos acusa quando cometemos o erro. Isso quer dizer que nós temos plena condição de realizar o melhor. Nós, no íntimo, sabemos o que é certo e o que é errado. E Kardec deixou registrado isso lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, onde está escrito a lei divina na consciência.
É a resposta da espiritualidade. Então, meus irmãos, nós não podemos dar desculpa de que não somos preparados, que não temos conhecimento, que não sabíamos. Não tem como. Por isso que quando se fala que não importa a religião, não importa as crenças, porque todos nós, independente de nossas práticas religiosas, todos nós temos isso no campo íntimo. Até aquele que se diz ateu. A lei divina está dentro de nossa consciência. Por isso que a nossa consciência acusa quando nós cometemos o mal, e quando fazemos o bem, nos sentimos bem, porque estamos concordantes com os ensinamentos superiores. Todos nós. Então, meus irmãos, nós podemos nos defender, sim, dos comentários, das vibrações negativas, dos desejos do outro para conosco num campo negativo. Podemos sim nos defender e atentarmos só para as coisas boas, aos pensamentos que contribuem, os conselhos edificantes. Todos nós temos condições para isso. Não podemos negar. Muito importante. E ele fala assim, ó: não te omitas onde as circunstâncias te aguardem o comparecimento. Ou seja, nada pode nos impedir de ir fazer o bem, onde o bem nos aguarda. Não te omitas onde as circunstâncias te aguardem o comparecimento. Mas examina antes como te apresentares, para que alguma atitude menos feliz de tua parte não estraga o fruto proveitoso que a tua intervenção deva produzir. Tem um livrinho muito bacana, editado pela Federação Espírita Brasileira, Bem-aventurados os Simples, livros de contos do Valério, Espírito Valério, muito bacana, muito interessante. E lá tem uma lição espetacular que serve para que possamos compreender essa lição, onde um senhor bondoso, caridoso, faz visita em hospitais e visita lá um paciente. Quando visita o paciente, ele reclama que está com fome, está morrendo de fome, que o hospital não dá a alimentação necessária que ele necessita. E se pela boa vontade, se ele não poderia auxiliá-lo, estava louco para comer abacaxi. Então, de maneira camuflada, esse nosso amigo então providencia o abacaxi para a dieta do nosso paciente. Quando, para surpresa, foi o pior alimento para o nosso irmão que tinha um problema estomacal. Uma gastrite, onde ele não poderia de maneira nenhuma, o hospital estava cuidando, e o abacaxi complicaria muito o consumo para aquele paciente. Nosso visitante teve boa vontade? Teve. Buscou o abacaxi para servir ao nosso irmão paciente com muito carinho, com muito amor? Sim. Mas por falta de entendimento de que boa vontade não é tudo, ele complicou gravemente o estado do paciente. Então é isso. Saibamos como agir, como auxiliar. Nós temos que ter
o preparo, o estudo para que esse ambiente pessoal esteja adequado em auxiliar, sem omitir onde o ambiente aguarda o seu comparecimento. Vamos colocar de novo que é espetacular, é como se resumisse o nosso estudo. Não te omitas onde as circunstâncias te aguardem o comparecimento, mas examina antes como te apresentares, para que alguma atitude menos feliz de tua parte não estrague o fruto proveitoso que a tua intervenção deva produzir. Boa vontade não é tudo. Nós temos que estudar isto. Nós temos que nos estudar. Estudar a circunstância do ambiente para ver como adequadamente eu posso ser útil. Emmanuel então vai já se aproximando para o encerramento. Ele fala assim, ó, entender primeiro, estudar, conhecer, agir depois. Não agir e depois entender o que aconteceu. Entender primeiro, agir depois. A necessidade exige socorro, mas se o socorro aparece destrambelhado, a necessidade faz-se maior. Olha só. E nós não estamos falando de maldade, de querer mal a alguém, de agir com intenção de prejudicar, não. Nós estamos falando de boa vontade, de agir no campo do bem, mas tem que saber como. E ele finaliza assim: medita na atmosfera espiritual que carregas e cultiva a serenidade, para que a serenidade te acompanhe o ambiente. Isso não é fazer caridade calculada, nem exercer o bem sobre princípios de matemática, mas sim praticar em toda parte o respeito à vida pelo culto do amor. Por isso, meus irmãos, que às vezes a negação, que nós não paramos para analisar, é o bem maior daquele momento, daquela circunstância. Olha a clareza que Emmanuel nos traz aí no livro Alma e Coração, na lição número 10. Medita na atmosfera espiritual que carregas e cultiva serenidade, para que a serenidade te acompanhe o ambiente. E isso não é fazer caridade calculada, nem exercer o bem sob princípios de matemática, e sim praticar em toda parte o respeito à vida pelo culto do amor. Olha que legal. É preciso termos esse entendimento para que possamos agir com conhecimento, sabendo que você pode ser útil, que você pode contribuir, como ele fala aqui, sem se omitir, preocupado com ações que possam vir a prejudicar. Se você estuda, analisa, tem pleno conhecimento dos seus atos, do que você pode fazer, pronto, você será útil. E ser útil não é fazer tudo que vem à tona, mas é avaliar. Se o sujeito lá te pediu a bacia, analisa primeiro. Ora, ele está no hospital sob assistência, por que ele está reclamando de fome? Procura saber, investiga. Procura saber se pode trazer algum alimento, enfim. Podemos estudar a circunstância e fazermos o melhor. Se ele faz um estudo dessa visita e desse caso, ele diria: não, você não pode se alimentar do que você está querendo. Ora, esse é o bem, seria o auxílio maior. Não atender e satisfazer todas as vontades. Esse estudo, meus irmãos, vai ficar gravado aí no YouTube,
para que você possa rever. Por isso que a gente coloca a fonte de onde nós tiramos, para que você possa rever, buscar direto no livro, aprofundar os seus estudos, sempre que necessário for. Essa é a aula 207, ambiente pessoal. Você entra no YouTube, igual você entrou hoje aí, e você vai digitar aula 207, aula ambiente pessoal, e vai chegar nessa aula para rever como todas as outras. E qualquer dúvida é só perguntar pelo nosso WhatsApp, Matheus vai colocar para vocês de novo aí. Pode nos perguntar, conversar conosco. Assim que é possível, a gente visualiza o WhatsApp, que só funciona para o WhatsApp. E a gente vai orientando, nós temos um calendário de todas essas aulas dadas, as datas que foram dadas, o número da aula direitinho. Nos procurem. Pode sugerir também, a gente já tem programação aí até o final do ano, já passando do ano. Os temas direitinho de cada semana que nós vamos estar trazendo aqui. Mas a gente altera. Se você sugerir algum tema que não está na nossa grade, a gente altera. Pode sugerir, tirar alguma dúvida, sem problema nenhum. Aquilo que a gente não der conta, nós vamos pesquisar, nós vamos atrás de quem possa estar trazendo aquele conteúdo, sem problema nenhum. Tá bom? Então, que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco, e nós vamos agora fazer a nossa oração para os irmãos que encaminharam seus nomes para tratamento. Convidamos a todos a nossa oração. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, te agradecemos pelas bênçãos, pelo amparo desse momento de estudo tão importante para nós, que possamos assimilar esses conteúdos, estudá-los, meditarmos, para melhor nos prepararmos a melhor agir na vida, para que possamos acertar o máximo de nossas ações em todos os campos. Que essas vibrações do mais alto possam ser dirigidas aos nossos irmãos que encaminharam seus nomes para tratamento à distância. Que eles, não só nesse momento de oração, com a contribuição de todos nós, mas nós vamos também encaminhar esses nomes para a nossa instituição, para o trabalho presencial, para que possa dar sequência a esse tratamento. Que as tuas bênçãos, o teu amor, o amor de Mãe Maria Santíssima, nos acoberte a todos, nos proteja a todos, através da sua mensageira Celina, que através de suas caravanas de amor possa visitar cada lar, cada ambiente em sofrimento, no plano físico e no plano espiritual. Obrigado por tudo, Senhor, que a tua paz e o teu amor permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Queridos amigos, agora nós vamos, como toda semana e toda aula nós fazemos, tá aí os dados do trabalho social que nós executamos com a cesta básica, com o enxovalzinho das mães carentes, os itens que compõem aí não só a cesta básica como um enxovalzinho, e aí o que você precisa para continuar a doação é graças a esse trabalho de doação que nós conseguimos realizar esse trabalho. Toda doação vinda por esse mecanismo, por esse canal, ela é exclusiva para a cesta básica e para atender as mães carentes. Sempre que a gente consegue juntar uma quantia suficiente, nós fazemos a distribuição, tiramos fotos e apresentamos aqui mesmo para que vocês possam, inclusive, divulgar para os amigos que contribuem através de você para a nossa instituição, para o nosso trabalho. E o convite sempre está aberto para que vocês possam estar visitando, quem quiser visitar, através do seu contato ou através do WhatsApp, para que para que a gente possa estar agendando, mostrando, detalhando o dia e como funciona o nosso trabalho, tá bom? Então é com muito carinho que nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, pedindo que você curta o nosso vídeo, dê lá um joinha, isso é importante para a divulgação do nosso canal e uma maneira de você ser notificado toda quarta-feira, se preparando aí para mais um estudo
E quarta-feira que vem, então, nós vamos trazer mais um estudo para a nossa meditação e reflexão. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco e até quarta-feira que vem. Um abraço e um beijo a todos. Até lá.